Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, toda a sua família, em nome de Jesus. E se você chegou até aqui, fica até o final, Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? E hoje eu quero falar sobre algo muito importante, porém esse assunto ele tem sido banido das igrejas hoje em dia. Mas Deus levantou servos para pregar a verdade, doa ela quem doer. Então a gente que se diz servo de Deus, a gente não pode se calar diante de fatos que estão acontecendo nos dias de hoje, a gente está vivendo, a gente não pode se calar diante disso, mas Deus levantou a gente para pregar a verdade, doa ela a quem doer. E o texto que eu quero usar hoje como texto base vai se encontrar no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do primeiro verso em diante. O apóstolo Paulo ele vai tratar de um assunto de apostasia, por isso o título lá vai dizer a apostasia dos últimos tempos. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: naqueles últimos tempos muitos irão se apostatar da fé, dando ouvido a ensinamentos falsos e a doutrinas demoníacas. E eu pego muito nesse ponto de religiosidade. Religião a gente sabe que é a crença de muita gente aí. Fala, minha religião é essa e tudo. Não tem nada a ver com religião. Jesus ele não nos chamou para uma religião, ele nos chamou para servir a Ele, para fazer a vontade dEle. Nós somos servos do Senhor e não servos de igreja. Preciso que você coloque isso no seu coração. Então muita gente que está levando isso para dentro, minha religião é essa. Deus é um só. Nós adoramos apenas a Ele. Então não tem nada a ver com religião. Paulo está falando a respeito de apostasia. Apostasia é o que? É você deixar a sua crença, você deixar a sua fé, você abandonar a sua fé. Ele está dizendo o seguinte: naqueles últimos tempos, é o que? Quando estiver perto da volta de Cristo, muitos vão se apostatar, vão renunciar, vão abandonar a fé. E aí o que vão fazer? Vão começar a dar ouvidos a ensinamentos falsos, doutrinas demoníacas. Jesus ele vai advertir os discípulos, ele vai chamar a atenção dos discípulos e vai dizer o seguinte: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, um ensinamento, porque Jesus sabia o poder que causa na vida de alguém um ensinamento falso. A mentira ela se espalha mais rápido do que a verdade, isso é um fato que a gente vive, a gente entende, né? Então a preocupação de Jesus era essa, por isso que ele falou primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, o ensinamento. Cuidado. Então hoje a gente está vivendo isso. Tem muita gente abandonando a igreja que congrega, porque ali é pregado um evangelho forte, um evangelho que todo dia é chicotada, todo dia é palavra dura. E tem muita gente que não está suportando mais. Tem muita gente que olha para dentro de si e fala: mas não aguento, isso é todo dia palavra forte. Só que o nosso Deus, o Deus que a gente serve, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de fogo consumidor. É o que muitos acham que Jesus é só amor, mas não. A Bíblia vai dizer que Jesus, em uma certa feita, estava pregando e a palavra dele foi tão dura que muitos começaram a sair de um por um. E ele olha para os discípulos e fala: vocês não querem ir? E os discípulos falam: não. Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Se eu não me engano, o discípulo Pedro que falou isso. Então, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, quando alguém rejeita uma palavra dura, ele está rejeitando a Deus. Porque é uma palavra de conserto. Toda palavra de conserto é uma palavra que vem de Deus, é uma palavra que vai melhorar você. Quando o pastor da tua igreja prega uma palavra dura, ele está se preocupando com você, por isso ele quer abrir os teus olhos, ele quer te mostrar como é que é a realidade. A realidade é essa, e que muitos não querem viver mais o evangelho verdadeiro por causa disso. Porque é só palavra dura, eu sou um crente manteiga, qualquer coisa eu derreto. Então a gente tem que tomar cuidado. E a apostasia é que vão abandonar isso para dar ouvido a falsos ensinamentos. São palavras que estão sendo ministradas hoje no coração das pessoas, que está massageando o ego de muitos. É um evangelho que humaniza Deus e engrandece o homem, imortaliza o homem.
Tudo você pode fazer, nada vai te acontecer. É esse o evangelho que está sendo pregado, mas o evangelho verdadeiro que transforma e muda a tua vida é o evangelho de Deus, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, é a palavra dura mesmo. Jesus, ele é amor, tudo bem, Jesus, ele ama, ele cuida, ele zela, mas em muitas oportunidades a gente vai ver Jesus pregando palavras duras. Isso é se preocupar com você. Aí tem pessoas que estão abandonando a igreja que congrega porque lá só é pregado palavra dura para ir ouvir palavras motivacionais, palavras que estão engrandecendo essa pessoa. Mas lá onde eu estou agora, todo dia o pastor fala que eu vou ser abençoado. Lá onde eu estou agora, não, meu irmão, lá não tem palavra dura. Agora lá é bênção, 24 horas. O pastor fala, você vai ser abençoado, vai receber chave de casa, vai receber chave de carro. E lá onde eu estava não era assim, por isso que eu saí de lá. Então as pessoas, para se sentirem bem consigo mesmas, elas abandonam a igreja que congrega por causa de palavras duras. Isso tudo para se sentirem mais confortáveis, ou seja, vão continuar pecando, vão continuar errando, mas de uma forma confortável, de uma forma que não vão sentir que estão erradas. Por quê? Porque vai ter sempre alguém ali falando que elas estão certas, mesmo elas estando erradas. O pecado, meus irmãos, ele é como uma cadeia confortável. Você nem percebe que está preso. Aí você vai pecando, vai se sentindo bem com aquilo ali. Quando você vê, você já está trancafiado. Mas há sempre uma porta aberta. Há sempre algo preparado para você. Há sempre um escape. Deus sempre vai preparar para você um escape. Mas você precisa saber escolher. Por isso, tome cuidado com os ensinamentos deste mundo. Tome cuidado com o que o mundo tem te oferecido, porque a única palavra que liberta, que transforma e que salva é a palavra que vem da parte de Deus. E para nós chegarmos até Deus, precisamos de Jesus, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então que você receba essa palavra no teu coração, guarda ela no teu coração, se possível compartilha o máximo de pessoas que você puder, porque isso é muito sério, isso é muito importante. Jesus está voltando, desperta tu que dormes. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, você que ficou até o final, tenha certeza de uma coisa, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.